Hoje damos início a uma nova série na nossa parceria com o Instituto Cidade e o Moda Par. Vamos começar, então, conversas com jovens talentos, jovens criativos da área da moda, e damos aqui início, então, à nossa série de conversas Jovens a Par. Hoje eu recebo, com muita alegria, a Marcela Frisoni. A Marcela é ilustradora e designer de moda. Eu tive o prazer de orientar o trabalho de conclusão de curso da Marcela, que se formou faz um ano, exatamente, né? E antes de eu passar a palavra para a Marcela, eu vou explicar um pouquinho o contexto da nossa conversa aqui em relação à temática dos Beatles e a criação. A gente vai falar um pouco sobre como é escolher um tema de pesquisa e como que é desenvolver esse tema dentro de uma pesquisa acadêmica que relacione teoria e prática, como normalmente são os trabalhos de conclusão de curso na área de moda. Então, muito prazer de te receber, Marcela. Fico muito feliz que você esteja aqui com a gente hoje. E vou começar pedindo, então, para você falar um pouquinho da onde que veio a sua vontade. Vamos começar da maneira assim mais intuitiva, ou da onde que veio essa sua vontade de estudar os Beatles? Bom, primeiro, oi, Maíra, obrigada pelo convite. Então, foi o engraçado, né, que eu sempre fui muito apaixonada por música, assim, desde criança, meu sonho era ser cantora e tudo mais, e o meu sonho, minha paixão pelos Beatles começou nos 15 anos, desde os meus 15 anos eu sou apaixonada por Beatles, e foi engraçado que quando começou, né, essa parte do TCC, dos temas, tal, eu estava muito na dúvida sobre qual tema que eu ia escolher, né? Porque afinal eu ia estudar 1 ano e meio, pelo menos, sobre isso. E aí eu lembro que eu fiz um trabalho até para a Patrícia, né? Acho que era História do Design, não me lembro agora a matéria. A Patrícia é nossa colega também, professora da FAP. Isso, exatamente. E a gente fez um dos trabalhos um dos temas, né, de trabalho que ela passou era do Yellow Submarine, né? E eu falei, gente, eu preciso muito fazer esse trabalho sobre esse tema, que é tudo sobre Beatles, que eu amo e tudo mais. E aí foi um start, assim, falei, nossa, eu posso fazer um trabalho sobre Beatles, por que não? Né? Um trabalho que eu gosto, é um assunto que eu sou apaixonada e, né, foi só um início, assim, de uma paixão, assim, né? Então... E você imaginava, quando você entrou na faculdade, que era possível fazer uma pesquisa aprofundada sobre um tema de gosto pessoal e que isso, assim, você tinha noção da profundidade que você ia encontrar, da necessidade de pesquisa que você se deparou quando a gente começou o processo de orientação? Eu não tinha ideia. Inclusive, quando eu escolhi Beatles, eu fiquei, gente, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou estudar música, que é uma coisa completamente abstrata, e vou transformar em um produto. Como eu vou fazer isso, né? Então, eu lembro que na época eu estudava música, né? Eu fazia conservatório, e eu cheguei a conversar com um professor de rock, que dava aula de rock, e eu falei para ele, olha, eu preciso de ajuda, porque o meu tema do TCC vai ser Beatles, e assim... eu preciso que você me ajude, né, com histórias, teorias, livros para estudar e tal. E ele olhava para mim com uma cara, tipo, né, como você vai fazer isso? Como você vai pegar uma coisa abstrata e vai transformar em objeto? Né? E ele falava assim, eu faço o contrário, eu já acho difícil, mas acho que o seu processo é muito mais difícil. Então, essa era a minha grande questão. A Marcela me procurou, então, explicando um pouco um processo rapidamente, como a gente trabalha no processo de orientação, a gente tem a orientação da parte teórica e a orientação da parte prática. Então, são duas professoras, cada uma responsável por uma parte, a professora Monaina Pinheiro responsável pela parte prática, e eu sou responsável, então, pela orientação da parte teórica. E quando a Marcela veio me procurar, era essa questão dos Beatles. Eu falei, ok, vamos lá, né? Pesquisei um pouco sobre esse assunto, conheço um pouco sobre esse assunto, né? E vamos, então, pensar num foco, né? Vamos focar. Eu acho que a nossa primeira questão, Marcela, foi
focar o assunto Beatles, que temos aí uma trajetória enorme, né? E você, desde o começo, vinha muito com essa questão da musicalidade, da música, da questão da transformação, e a gente conversava muito, e eu comecei a insistir um pouco para você, que talvez dentro da moda, o mais bacana fosse a gente trabalhar com a visualidade dos Beatles. Sim. Você lembra dessa parte? Lembro, eu até hoje a gente conversando, e você ficava muito presa nessa parte da música. Parecia que você estava até com dificuldade, mesmo num curso de moda, de enxergar, né, essa parte da visualidade. E aí, o que a gente foi conversando, porque você poderia ter escolhido uma outra fase dos Beatles, poderia ter escolhido a primeira fase, e você foi para o ano de 1967, que é um ano muito importante dentro de toda a transformação da cultura juvenil, e os Beatles inseridos aí, como uma espécie de ícone, né, dessas transformações, fazendo parte de todo esse contexto da cultura hippie, de outras bandas, também dos movimentos políticos que começavam a se formar aí nesse momento. E por que você foi especificamente para o Sgt. Pepper's? Então, eu fui para o Sgt. Pepper's porque eu fiquei conversando muito com esse meu professor, né, de rock, e ele ficou falando, olha, se for para você fazer um estudo sobre os Beatles, da música, né, então a gente tem que fazer uma análise de todos os discos dos Beatles ao longo da carreira deles, né. E aí, quando ele chegou no Sgt. Pepper's, primeiro que eu já sabia de uma história do Sgt. Pepper, da capa do álbum, que dizia que era um enterro do Paul McCartney, não sei o quê, né? Então, eu já achava esse álbum super legal por causa disso, dessas teorias por trás do álbum. E aí, conforme ele foi me contando, né, que falou, foi nesse ano de 67 que fez 50 anos que a primeira música popular foi gravada, e que essa música, que o disco em si teve vários experimentos, que foi, né, praticamente os Beatles foram pioneiros em usar o estúdio como um instrumento, né, musical, né, de estudo, assim, para as músicas deles. Então, aquilo foi me interessando cada vez mais. Eu falei, gente, acho que é isso que eu preciso, assim, é o material que eu preciso pro meu trabalho, que eu achei que ia ser muito mais rico, esteticamente falando, na hora de construir as peças, do que se fosse no início da carreira deles, né? A gente tem aí uma questão com a psicodelia, com toda essa questão dessa explosão de cores e formas, um momento muito criativo na moda, no design, na arquitetura, nas artes em geral, né? Então, eu queria começar aqui passando, se a gente pudesse colocar o nosso primeiro slide. Obrigada. Que temos aqui uma criação já da Marcela, né? Então, aqui a gente tem... quando a gente faz o TCC, é necessário pensar toda uma formatação que esse TCC vai ser apresentado, inclusive a diagramação, né? E o projeto. Sim. E a Marcela trouxe aí, já dentro da perspectiva da psicodelia dos anos 60, a capa, né, do TCC, que foi essa relação entre o Verão do Amor, né, o Summer of Love, 1967, aí como ano icônico, e a relação do movimento juvenil, de uma forma geral, hippie, com essa inspiração específica, né, Marcela, no Sgt. Pepper's. Então, se a gente pudesse passar agora para ir passando esses painéis. Então, para explicar um pouquinho, isso são mood boards, né? São painéis inspiracionais compostos aí pela Marcela, explicando um pouco de que maneira que ela vai... Primeiro ela faz essa pesquisa de imagens para depois passar para a criação do produto. Aí você quer falar um pouquinho de cada mood board, Marcela? Claro, voltam para o mood board anterior, por favor. Então, esse primeiro mood board foi meio que uma contextualização dos anos 60, do que foi os anos 60, né? Então, toda essa relação da cultura juvenil com a música, com os festivais, psicodelia. Então, era mais para retratar o que estava acontecendo nos anos 60, né?
Pode ir agora para o próximo slide, que aí eu foco em cada música, né? Então, esse segundo slide era do Lucy in the Sky with Diamonds, que, né, tem várias histórias por trás da música, né, que foi o John Lennon que escreveu baseado num desenho que o filho fez de uma coleguinha de classe, que chamava Lucy, né, enfim, e tem várias referências na letra da Alice no País das Maravilhas, né, que é um filme que é completamente também, né, psicodélico e louco, porque você não entende nada do que está acontecendo, né, no País das Maravilhas, né, Então, eu achei bem, bem legal. E fala do calendoscópio, que é um objeto também bem psicodélico. Então, queria meio que fazer essa relação da psicodelia dentro da música, né, de toda a referência do próprio John Lennon, com, inclusive, o LSD, que era a época das drogas psicodélicas, né? Isso. Então, você escolheu daí 4 músicas do Sgt. Pepper's e para cada uma das músicas você fez os mood boards. Isso, exatamente. Eu esqueci de falar essa parte. Eu também não tinha me... É tão complexo o processo que a gente precisa ir rememorando, né? Quer passar por... Vamos passando os 4 slides, os 4 mood boards, que daí a gente pode depois já passar para isso. Aí esse foi a segunda música? Isso, foi a segunda música, que era Being for the Benefit of Mr. Kite, né, que foi uma música que o John Lennon se inspirou num cartaz de circo de 1800 e alguma coisa, não me lembro agora o ano, né, que ele viu numa loja de antiguidades, e a partir daí ele criou todo um circo, né, dentro da cabeça do John Lennon, e que me fez criar o meu próprio circo, só que através de imagens, né? Então, peguei várias referências de circo para criar o meu próprio circo através dessa música, né? Podemos passar para o próximo. Isso. E essa é a última música, né? Que para mim, assim, era a música que eu menos gostava, assim, das 4 músicas. Nessa terceira música, né? É a terceira música, que é a Within You Without You, que é uma música do George Harrison, que ele traz bastante referência, né, da Índia. Então, eu queria trazer toda essa referência que ele coloca na música, também no moodboard, só que de uma forma menos óbvia, né? Então, eu lembro que a gente teve muito problema, inclusive, com esse moodboard, né? Que eu lembro bem. Foi o processo, né, Marcela, de a gente chegar em algo que não fosse óbvio. A gente fala tanto dentro da moda dessa questão de tratar a diversidade com respeito, de fazer pesquisas, e você está contando, e eu estou pensando aqui, poxa, não só ela fez uma pesquisa da parte do contexto histórico, como você foi descobrindo nessa sua pesquisa as camadas que os próprios Beatles usaram para a criação desse álbum, que, claro, né, nós duas aqui como fãs consideramos, né, fantásticos, mas também temos essa questão de que é realmente um álbum que tem aí uma importância histórica por várias inovações, né? E aí você traz, né? É interessante ver que você consegue perceber dentro dessa criação dos Beatles a relação da literatura, a relação do circo, a relação com a cultura nesse momento indiana, que vem muito forte dessa relação dos hippies buscando outras formas de viver a vida, além dessa cultura burocrática, consumista, norte-americana, né? Então é muito interessante a gente perceber que você foi atrás de todas essas camadas e composições aí que os Beatles trazem, né? Exatamente. Eu queria saber como que surgiu cada letra, né? Eu queria saber por que o Sgt. Pepper's foi esse álbum tão icônico, né? Que revolucionou a indústria da música, revolucionou o rock. Então, eu queria entender por quê, como que isso aconteceu, né? E é muito interessante, assim, que eu comprei vários livros, né, por conta do TCC, e tem um livro que conta exatamente a história de cada letra, então é muito interessante. Né? Então, nesse moodboard, eu queria muito trazer essa referência da cultura indiana, que é muito rica, assim, na música por conta da cítara, né? E para fazer uma coisa que não fosse óbvia, né, que eu estava com muita dificuldade, eu fiquei, como é que eu vou fazer isso, né? Então, eu lembro que eu peguei a música
coloquei no repeat, botei os fones de ouvido e fiquei com olhos fechados e pensando assim, que imagens que iam vir, né? Que referências que cada som de cada instrumento ia me trazer. E a primeira coisa que me veio foi o reflexo da imagem na água, né? Por conta do som da cítara. Então eu meio que fiquei imaginando aquela água meio parada, meio não, assim, e refletindo a imagem, qualquer imagem, sei lá, do sol, assim, toda distorcida. Então eu quis trazer isso nas imagens, né, da Índia e tudo mais, de toda a cultura da Índia. Então por isso que tem todas essas distorções que me lembrava da água, assim. Sim. E deu super Muito certo. bacana. Deu, ficou muito bacana. E aí a gente pode passar para a próxima? E essa é a última música, que é A Day in the Life, né? Que é uma música super, assim, que eu ouço amigos meus que gostam de Beatles, que não gostam de ouvir essa música, né? Porque foram, né, duas músicas, uma escrita pelo Paul McCartney e outra do John Lennon, que eles resolveram juntar através de uma orquestra, né? E é uma orquestra completamente atípica, é completamente dissonante, você começa a ouvir e você fica incomodado até. Quem não gosta, não tem esse costume, não gosta e até pula, né? Então, e eu quis me basear, né, nessa música exatamente nesse trecho da orquestra, que para mim me trazia muito, né, todos esses moodboards foram interpretações pessoais minhas, né? Então, então eu queria muito. Então, para mim, esse momento era muito uma confusão de ideias, assim, referências contraditórias. Então, eu quis trazer um monte de coisa, assim, que fossem contraditórias. Então, é uma escultura clássica com, né, fitas de rock, CDs de rock, né, tecnologia com, né, pobreza, e um monte de coisas nesses sentidos, né, que a gente vai, ao longo da vida, recebendo muitas informações diferentes e contraditórias, e a partir daí a gente cria o nosso próprio ideal, né, nossas próprias referências. Então, era a partir daí que eu fiz esse moodboard, que é o mais, acho que, louco, assim, de todos. Sim, Marcela, muito interessante que você consegue explicar como que partir da música para a imagem, né? Então, aí a gente tem uma diversidade de fontes de pesquisa, digamos assim, tanto a questão do estudo do período, e aí tudo isso veio dar numa belíssima coleção de joalheria, inclusive a Marcela está usando um dos colares produzidos, né? E aí, depois, mais para o final, a gente também mostra algumas peças da Marcela. Mas eu gostaria, claro, a gente poderia ficar aqui até amanhã falando sobre cada música, né? A gente poderia fazer um episódio de cada música do Sgt. Pepper's. Mas a gente vai agora passar para a parte da coleção. Então, para a gente entender como a gente vem de uma ideia, eu acho que a pesquisa da Marcela é muito mais complexa, as referências bibliográficas e tudo isso que a gente, né, tem formatado dentro de um trabalho de conclusão de curso, mas agora a gente vai, parece como num passe de mágica, numa edição aqui, passar na TikTok, põe a mão e volta pronta a coleção, né, Marcela? Se fosse assim, tava fácil. Né? Então, vamos agora passar para a parte visual, então, onde a Marcela, na qual a Marcela vai ilustrar, vai mostrar um pouco como que funciona o desenvolvimento do produto. Você pode, por favor, passar o próximo slide? Isso, aqui é cartela de cores, né, Marcela? Então, isso. Fala um pouquinho daí de como que foi essa questão. A Marcela me passou o PowerPoint, eu editei um pouco algumas etapas, porque dentro das etapas próprias, né, tem a extração de formas, tem mais um monte de coisa que eu tive que tirar, porque o nosso tempo aqui é limitado, né? Mas começando pelas cores. Então, como o meu tema era basicamente a psicodelia presente nas músicas dos Beatles, né? Eu pensei, bom, minhas joias têm que ser coloridas, não existe essa opção, né? Então eu quis escolher 3 materiais diferentes e brincar com elas e meio que separar, né, por material cada música, né, como se fossem famílias. Então eu escolhi o acrílico, o metal, que aí eu fiz vários tipos de banho, o ouro, o prata e o rosé.
E eu peguei a madeira pinos, né? Então, como eu peguei os acrílicos, faria todo sentido ter uma cartela de cor, né? Então, eu me baseei na capa do Sgt. Peppers, né? Peguei todas as cores mais, assim, presentes no álbum, que você consegue ver, assim, e daí eu fui para os acrílicos, ver o que tinha de cor próxima do álbum do Sgt. Peppers. O estudo da cor, então, parte aí dessa... Não, assim, há como referência base a capa, né? Que tem a coisa toda da cultura pop, da pop art, que a gente conversou muito. Como recriar uma imagem, ou se inspirar num período, principalmente esse ano de 67, que já é tão forte. Como vamos criar um produto contemporâneo que a pessoa olhe para aquilo, não veja uma reprodução, mas veja, assim, uma criação. Foi esse nosso desafio, né, Marcela? Então, aí temos um parênteses, que a Marcela refez toda, ou boa parte da coleção dela, depois de muitas orientações difíceis, né? Difíceis no sentido de que, para a gente entender um pouco, que para você criar um produto de qualidade, que tem um diferencial, e que tem uma linguagem criativa dentro, aqui estamos tratando do mercado da moda brasileira, com uma referência internacional, como que você traduz isso dentro do mercado de moda brasileiro que faça sentido? Né? Então, eu acho que foi um pouco esse trabalho que a gente tinha. E eu acho que a gente pode começar a olhar, então, as ilustrações das peças, porque a Marcela também é ilustradora e fez um trabalho muito bacana das ilustrações. Isso, a próxima, acho que já começam as ilustrações. Isso, eu selecionei algumas, Marcela, porque eram muitas, então eu fui selecionando algumas. E aí pode ir passando as imagens, você pode ir comentando um pouco como que foi esse processo de criar as ilustrações, para mostrar as peças. Então, foi bem difícil, assim, pensar na pose, né, da modelo, porque como eram joias, né, fiquei pensando como é que eu poderia fazer, né, uma pose que pudesse ver cada peça, né, e tudo mais, e que a pessoa pudesse entender o que é, como é que coloca, né, como é que fica, e até mesmo perceber visualmente as famílias, né. Então, como eu fiz todos esses desenhos né, eu fiz todo digital, né? Então, fiquei... Isso, eu queria que você falasse um pouco da sua técnica, porque às vezes para quem está vendo, não entende como que você trabalhou a sua técnica de ilustração. Então, nas modelos, assim, para fazer as modelos, eu me baseei numa imagem já pronta, para não perder muito tempo nessa questão de desenhar o corpo, assim, né? Então, eu peguei algumas referências de pose, inclusive de joias. Então, e eu me baseei nessas poses, acabei desenhando por cima para ficar mais rápido, né, o processo. E aí, por exemplo, para representar o metal, eu não ia saber representar isso no papel. Então, eu achei melhor pesquisar uma imagem de um metal banhado na cor que eu queria, com o acabamento que eu queria, né, porque pode ser tanto fosco quanto brilhante, né, então... eu peguei isso e eu aplicava por cima da forma da peça, né, que eu já tinha desenhado. Então, foi a partir disso, assim. Para mim, o que foi mais difícil de representar foi o acrílico transparente, que eu usei em algumas peças e era muito complicado, porque é transparente, né? Então, como é que eu vou representar isso, né? Então, nessa parte, a Márcia Aguiar me ajudou muito, santa, outra colega nossa. Ela e a Camila também me ajudaram, né? A Camila Rossi. Isso, né? nossa coordenadora. Então, isso, duas santas que, nossa... É legal, né, Marcela, você está trazendo esses relatos, porque assim, ó, o trabalho um trabalho de criação de moda, ele é um trabalho feito em equipe, e que como um treino para entrar no mercado, esse aluno precisa executar sozinho esse trabalho. Né? Então, tá aí um desafio, e dentro da nossa proposta de TCC, a gente tem essa possibilidade de vocês contarem com a assessoria, digamos assim, né? Consultoria de vários experts, né? De cada das áreas específicas. Então,
realmente é um processo em que você vai vendo essa necessidade de entender cada pecinha, né, que vai depois no fim aí formar essa coleção, né? Então, realmente é legal a gente perceber nesse seu relato o cuidado que existe na representação dessa peça, que você precisa, de repente, se for apresentar isso para um cliente, como que você vai mostrar isso, né, explicando? A gente precisa, vocês aprendem a explicar desenhando, a explicar imageticamente, né, com ensaios fotográficos, com texto, então é um trabalho muito completo de pesquisa. Pode ir passando as imagens, né, e a gente consegue perceber que a Marcela trabalha com acrílico, com a madeira, ela faz essa relação, que aí a gente vinha muito, né, de como trazer essa questão de uma ideia do plástico, do pop, para algo que tem a ver com a ideia da natureza, e a gente foi aí trazendo várias relações, e que as cores não ficassem aquelas cores óbvias da psicodelia, né, que a gente já tem assim no nosso imaginário. Então a Marcela foi trabalhando com essa composição de cores, num estudo bem apurado, né, o que a Marcela chama de famílias, são essas subcoleções dentro da coleção total, né, Marcela? Porque às vezes a gente fala família, as famílias, né? Exato, eu esqueço, que para mim, pra gente é tão óbvio, né, claro, que estudou, claro. Mas eu esqueço. Não, mas é interessante que as famílias vêm de cada uma das músicas. Aí agora a gente chegou, então, só uma pausinha aí, que são as fotos. Pode voltar para a foto, acho que a gente pode ir comentando em cima da foto. Além de fazer, né? Então, o que acontece? A Marcela projeta com as ilustrações e depois vai confeccionar as peças, que daí também é toda uma outra parte da experimentação. E aí você quer contar como que foi confeccionar? Como é que foi esse processo, Marcela? Quero, porque foi muito difícil. Porque quando você vai criar, né, uma peça, seja joia, roupa, muitas vezes você cria, mas você não pensa na parte de colocar a peça de roupa, né? Ou a joia, enfim, você meio que esquece esse detalhe. Então, foi muito difícil, assim, pensar... Eu tive essa discussão muitas vezes com a Camila, inclusive, com algumas peças que eu queria aprender de uma certa forma, e ela me perguntava, mas como é que a pessoa vai colocar essa peça? Né? E eu ficava, nossa, é verdade, eu não sei como ela vai fazer isso. Né? E eu tive esse problema muito ao longo da faculdade. Né? Você quer mostrar um pouco as peças, Marcela? De repente mostrar como que elas abrem, fecham, porque tudo isso que elas precisam pensar. Como você vai vestir uma roupa, como que, né? Então aqui primeiro vamos passar as fotos de produto, depois você mostra os produtos. Então vamos. Aqui a gente tem uma primeira imagem, porque o que a Marcela construiu? Um catálogo para mostrar essas fotos de produto, mostrar o produto e depois um catálogo conceitual, né? Então, aqui, o que é uma foto? Nesse tipo de foto de produto, é necessário que o produto apareça, né? Então, a gente tem aí esse foco realmente, né, no colar. Esse é um de acrílico com metal banhado rosé. Vamos passar as imagens, depois você mostra as peças? Aqui também, né? A gente tem algumas fotos mais de detalhe eu deixei, outras eu fui editando, aí a gente vê essa foto bem, né, do produto, realmente, que é um ear cuff. Então, uma diversidade de peças também, anel, colar, pulseira. Sim, isso. Esse é o colar que eu estou usando. Isso. E mesmo que seja uma foto de produto, a gente procura apresentar de uma forma criativa. Sim, com certeza. E aí começam as conceituais, né, Marcela? Isso, exatamente. Para o catálogo conceitual, eu quis pegar essa ideia do caleidoscópio mesmo, né, que é a imagem que se repete, e tentei fazer de uma forma com que não sumisse, né, o produto, que o produto ainda assim ficasse em evidência, mesmo com mais de uma informação, né. Então, o resultado foi bem legal. Eu adorei. Foi muito interessante, eu lembro que já essa parte já ela é, assim, um outro tipo de concentração que vocês precisam
ter, né? E primeiro essa parte do projeto, da estrutura da pesquisa, e depois a parte da criação mesmo, né? Da execução aí do produto. E aí essa parte de criar a imagem, ela é muito bacana, a gente conversou, a gente trocou bastante sobre isso, né, Marcela? Para justamente trazer as referências dos anos 60, mas para não ficar datado. Então, a gente conversou muito sobre o styling, que é de que maneira essas modelos, quem seriam essas modelos, de que maneira esses modelos seriam, que roupa elas usariam, como que seriam as poses, a trilha sonora, né? Então, a Marcela veio, se eu não me engano, com uma ideia que você queria criar um caleidoscópio. Não tinha essa ideia? Então, na verdade, eu cheguei a comprar um caleidoscópio, inclusive ele está até ali no meu cenário, ali atrás, que era uma ideia, eu queria meio que fazer um filme, né, hollywoodiano, praticamente, né, que a ideia era que as modelos colocassem o caleidoscópio e elas entrassem no mundo psicodélico, né, e ficasse aquela coisa tira e põe, né, tipo, entra no mundo psicodélico e volta para a vida real, né, e foi muito difícil, não deu certo, né, claramente não ia dar certo, né, e eu tive um problema depois na hora de editar o Fashion Filme, né, de novo, né, de uma outra forma, com a menina que filmou, e eu tive que fazer uma reedição em cima do que eu tinha, né, então, e mesmo assim ficou legal, apesar de ter sido algo improvisado, né? Isso que a Marcela está trazendo, eu acho assim fundamental para a gente entender, porque é isso, você olha o produto final, parece que foi, né, um processo, como brinquei, né, do TikTok, que aqui aparece, né? Não, existem, né? Eu sempre falo, não é uma linha reta, você vai ter altos e baixos, e em muitos momentos você vai ter que se virar com aquilo que você tem na mão, né? Exato. E às vezes o que a gente acho que faz um papel de orientador é mostrar um pouco que dá para sair desse macro, olhar, né, para o que temos, para o que é possível de ser realizado de uma maneira interessante, né? Então, uma coisa só, fazendo aqui um complemento, porque a Marcela trouxe, além de fazer as fotos de produto, catálogo conceitual, elas produzem também um fashion film. Esse fashion filme eu divulguei no meu Instagram, no Instagram do Moda Par também. A Marcela postou no YouTube, certo? Isso, tá no YouTube. Depois eu vou disponibilizar também a gente deixa o link no YouTube do Instituto Cidade, no link da entrevista a gente coloca para acesso, quem quiser acessar o fashion filme da Marcela, que tem uma particularidade, né, que eu acho que é muito bacana de você contar, Marcela, que a Marcela falou aí, né, que tinha um grande sonho de ser cantora e que acaba, de uma certa forma, realizando no seu fashion filme. Sim. Nem gosto de falar muito nisso, né? Mas é porque uma das grandes questões também que eu tive no fashion filme era a trilha sonora, porque eu queria colocar a música original dos Beatles, né? E eu conversei com o Jeter, eu conversei com o André, né? E eles dos nossos professores. O André Frati a gente conversou semana passada, então temos aí na nossa equipe. Exato, eu conversei com eles e eles me falaram, olha, muito legal a ideia, mas você precisa ter autorização para usar a música deles, né? E isso pode custar uma fortuna, né? Então vai ser muito mais difícil e tal. Então foi bom, e agora o que eu faço? Porque não tem música melhor, né? Não tinha trilha sonora melhor do que Lucy in the Sky, né? Então eu falei, bom, eu canto, então, assim, eu quebro o galho, né? Eu fiz aula de canto por alguns anos, eu falei, bom, né? Acho que é o jeito de eu gravar essa música e postar, né? Porque vai ser considerado um cover. Então... Isso é muito interessante, porque aí você realmente acaba, né, dando a sua cara para a divulgação desse produto, né? Então você pode mostrar algumas das joias que você criou. Acho que o pessoal deve estar curioso para ver, além do colar que você está usando. Colar, Bom, eu tenho aqui uma pulseira que eu fiz. Ela é toda de acrílico e só esse aqui é de metal, banhado a ouro. E ele é fechado por uns... como é que chama? Esqueci o nome. Fugiu. Depois a gente pede ajuda para Camila, também não sei. Não tem problema. São como se fossem uns botões de pressão, né? Que você pode tanto tirar e colocar, né?
que a proposta das minhas joias era você poder comprar as peças à parte, na cor que você queria e no formato, e você mesma poder montar na sua casa, né? Então eu achei isso tem a bem ver legal. com a ideia do lúdico, né, Marcela? Exato. Da coisa do pop, da moda lúdica e desse período, dessa questão da moda juvenil, que traz uma proposta de ludicidade, né? E foi um pouco o que a gente pensou também. Uhum. Exatamente, que é a mesma coisa com esse colar também, ele fecha da mesma forma, tem vários desses fechinhos aqui, então é super legal. Uhum. Aí tem essa pulseira, uma outra pulseira, né, duas pulseiras, que eu fiz com madeira, né, e com esse detalhe de acrílico, que foi também uma das peças que eu tive um pouco de problema, assim, para fazer. Aí tem esse ear cuff, que, assim, é uma das minhas peças preferidas, né, tô tentando fazer de uma forma que não fique refletindo tanto. Né, que aí tem um pedaço, o acrílico transparente, né, que foi também super difícil pensar numa forma de aplicar o acrílico transparente sem que apareça o acabamento, né, porque eu não queria ficar botando pino em todos os lugares, então foi uma forma que eu pensei, assim, de colocar, né, então é uma das minhas peças preferidas. Né, aí tem esse colar, né, que eles são dois, né, que eu fiz essa composição de 2 colares para a pessoa poder usar como ela quiser, né? Que fica essa sobreposição interessante, assim, das formas. É para mostrar mais? Eu tenho... Pode mostrar tudo. Mais, Tá bom, tá bom. Bom, aí tem esse conjunto de anéis que eu fiz, uma composição também, né, com o acrílico e o metal banhado a ouro rosé, para a pessoa também fazer a composição que ela quiser, usar um anel em cada dedo, ou só usar um, né, enfim. Eu queria brincar muito, eu quis brincar bastante com essa questão da composição, da própria pessoa criar a sua... Opa, desculpa. Da pessoa poder criar fazer a sua composição própria, né? Então... Você quer mostrar a sua vitrine, Marcela? Será que a gente consegue mostrar? Eu peguei só 2 modelos, tá? Porque como eles... Né, não cabia mais coisa para colocar. Porque além disso tudo, no dia da banca... Né? Muitas vezes a gente ouve tanto, né, Marcela? mas fazer moda, né? A gente está vendo aí o trabalho que tem, né? Quem faz moda, né, não faz nada. Isso, só estuda então, marca. Assim, é isso, e as meninas aí, né, então tem uma questão de uma diversidade, né, de áreas que elas aprendem a pelo menos entender como funcionam e tem que aí apresentar esse produto, principalmente quando é a joalheria, numa vitrine, né? Elas aprendem na disciplina de visual merchandising. Sim. Isso, e aí... É que tá, como é de espelho, né, vai ficar refletindo um pouco, mas a ideia da vitrine era também essa ideia do caleidoscópio para casar com as fotos, né, enfim, com o catálogo conceitual. Então, eles têm tudo de acrílico espelhado, e eu coloquei, nesse caso, 2 suportes aqui para colocar o colar, por exemplo. Né? E eu fiz várias vitrines individuais para colocar as peças, então, que também eu poderia colocar da forma como eu quisesse, né? Isso. Lembrando, assim, que todas essas ideias, né, elas vêm da proposta da Marcela e a gente, orientando, vai procurando soluções para ajudar. Mas isso foi muito interessante, porque como que a gente colocaria peças que já têm essa linguagem colorida, né, de materiais diversos, numa base que não ficasse, digamos assim, brigando com o produto, né? Então, foi a ideia do espelho, do caleidoscópio. Sim. Bacana, então, Marcela. Então, e foi toda essa questão da psicodelia, né, desse tema que eu escolhi, né, foi tudo muito difícil, porque é um período com muita informação, muitas cores, então foi muito difícil também eu conseguir fazer tudo isso de uma forma que não ficasse brega, não ficasse cheio de informação e principalmente... Não ficasse naquela coisa nostálgica, né? Era muito que a gente conversava, assim,
como vamos criar uma coleção que a pessoa olhe e possa enxergar o Sgt. Peppers, mas que não seja um produto replicado, que já existe tanto e que não é isso a nossa proposta, né? Exatamente. Então, assim, acho que para a gente, de repente, começar a ir para o encerramento, Marcela, eu acho que uma das coisas legais que você poderia comentar um pouquinho é um pouco essas formas que você traz da psicodelia, que você mostrou, a questão das cores. Como que foi essa extração de formas? Que eu acabei editando os slides, e o slide de extração de formas, que eu acho que é tão importante esse exercício. Como que você fez para pensar nessa psicodelia aí no ano de 2019? Pois é, foi bem difícil, assim, eu acabei extraindo através dos meus mood boards, né? Então, eu tentei pegar, assim, junto com o material, né, para separar os objetos em famílias, eu tentei fazer isso até com a extração das formas. Então, eu peguei, por exemplo, o mood board do Lucy in the Sky e extraí algumas formas através, assim, juntando uma imagem com a outra, assim, eu tentava ver uma forma e eu passava, assim, a caneta por cima da imagem, que era tudo digital, né, então eu desenhava por cima e falava, aqui está a imagem, já tenho aqui uma forma, e essa forma vai ser das peças do Lucy in the Sky, né, então era mais ou menos isso, assim, e quando, né, por exemplo, eu sei que eu tive um dos mood boards, né, eu tive um pouco de problema de conseguir extrair algumas formas, né, então eu pegava formas do mood board dos anos 60 que eu fiz, então, que tinha era mais rico, assim, para extrair formas do que nesse outro mood board, né? Que, inclusive, nesse mood board dos anos 60, eu fiz, inclusive, alguns desenhos, né, por cima, então eu fui extraindo o que dava para fazer, mas foi basicamente por cima das colagens mesmo, das imagens, que eu fui extraindo as formas, que foi a forma mais... acho que sincera até, né, do trabalho, assim, era a forma mais pura, assim, de eu conseguir extrair formas psicodélicas, né. Isso, então... essa era a nossa, acho que no fim era um pouco isso, né, essa extração de formas psicodélicas dos anos 60 a partir de imagens e músicas e cores e sensações, porque tem muito isso nessas peças, né, Marcelo? Tem a questão do tato, a questão sensorial da diversidade de materiais, então tudo isso vem, né, dentro do seu processo criativo. Eu fico muito feliz, assim, de ver e de estrear a nossa série de conversas Jovens a Par com você, porque, claro, né, é uma questão que não tem como eu não me sentir, assim, até quase que, né, homenageada quando uma aluna escolhe estudar os anos 60 e os Beatles, que é, né, essa década que eu tanto dediquei aí à pesquisa, mas, na verdade, eu fico muito feliz, assim, eu me realizo muito pelo trabalho de vocês, de ver essa potência criativa, de ver esse esforço de mergulhar num universo que vem de um gosto, de um questionamento, de uma inquietude, e que vocês realmente vão atrás quando, né, pesquisam, superam essas dificuldades, essas questões de sair do senso comum, que é o que a gente tanto conversa, para efetivamente trazer aí um produto inovador, interessante, que dialogue, né, com o nosso momento contemporâneo. Então, agradeço muito a sua presença, Marcela. Eu que agradeço, eu adorei fazer parte desse projeto tão legal e ser a primeira, ainda estou me sentindo muito lisonjeada. Foi bacana, a gente trocou uma ideia que veio de algumas reflexões, né, da minha sessão também das reflexões a par, que eu estou publicando no Instagram do Moda Par e no meu Instagram pessoal também. E foi uma reflexão que veio a partir da questão da música, a questão de como a música pode nos ajudar e até nos salvar em determinados momentos, ou como a música é uma forma de representação tão, muitas vezes, universal, né? Então, eu acho que veio daí, a gente trocou uma ideia e vem ligando, então, um pouco com essa discussão da questão, né, da criação artística e dos Beatles e da criação de uma jovem
designer, como a Marcela apresentou aí essa criação dela tão rica e tão bacana e tão profunda, né, realmente, que veio aí dar num trabalho muito, muito bacana, muito bonito, e fico muito feliz de ter tido o privilégio de acompanhar esse processo. Obrigada, Marcela. Eu que agradeço. Eu agradeço a audiência, eu me despeço fazendo convite para que todos e todas se inscrevam no canal do Instituto Cidade para conhecer a parceria com o Moda Par e para conhecer também o conteúdo que temos aí do Instituto Cidade, e que sigam também nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Muito obrigada.